Jamil, em primeiro lugar, a curiosidade sobre os cursos que você começou a dar, que foram um sucesso, você vai repetir esses cursos. Já tem gente que perguntou isso Valeu, para a gente Marcão! quando a gente falou sobre a entrevista. E os subempregos que as Big Techs contratam na Índia afirmam, aí pode? Pois é. Pois é, meus queridos. E o trabalho, e o futuro do trabalho? 110, gente, é o que falta. Vamos lá, quem puder nos ajudar. A gente precisa muito do apoio da comunidade para manter os nossos programas no ar. 1000 pessoas hoje, hein, gente? Que coisa maravilhosa, turma. Obrigado por vocês valorizarem o jornalismo que a gente faz por aqui. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso, Jamil, que eu não sei que parte do planeta está. Se ele está em Genebra ou não, deve estar em Genebra. Quando é que vai ser o G7? Na França. Não, quando vai ser? Vai ser dia 15, 16 e 17. Então, já o Jamil vai para a França, com certeza. Mas, Jamil, bom dia para você. Espero que esteja tudo bem, com a família legal, saúde para todo mundo. E vamos falar primeiro dos cursos, depois a gente vai entrar no livro. Querido, bom dia, Datena, bom dia, Agostinho, bom dia a todos. Bom dia. Eu estou, olha só, em São Paulo, cheguei hoje. Você está de brincadeira comigo. Porque hoje à noite tem um lançamento. Coisa mais sem graça, falar com o Jamil em São Paulo. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Mas, de fato, o curso está indo bem no site do ICL, quem quiser ainda se inscrever. Tem muita gente procurando. Também o curso vem, obviamente, vinculado com todo o pacote de livros e acesso material que a gente dispõe. Então, quem tiver interesse ainda, está lá, porque, né, Datena, como você acabou de falar, Marco Rubio e companhia continuam trabalhando muito para redefinir a ordem mundial. E nessa redefinição dessa nova ordem mundial, a gente vai precisar definir quem somos nós. Somos colônia ou teremos a capacidade de defender a nossa soberania? Então, é sobre tudo isso que a gente fala no curso, sem dúvida nenhuma, mas é um curso que eu diria, ele responde muitas vezes à atualidade do noticiário. Esse noticiário que você falou, do Marco Rubio, tem uma história interessante, Datena. Ele fica dizendo lá nos Estados Unidos que ele é filho de imigrantes cubanos, e dá a entender que os pais dele saíram de Cuba e foram para os Estados Unidos quando teve a Revolução Cubana. Então, ele é ambíguo sobre isso. Mas se você for lá recuperar a história dele, olha só que curioso. Os pais dele saíram de Cuba antes da Revolução Cubana, vários anos antes da Revolução Cubana. Ou seja, ele se apresenta como uma vítima da Revolução, etc. Mas a verdade da história dele é um pouco diferente. Enfim, é só um detalhe, mais um detalhe sobre aquele personagem. É por isso que esses cursos deviam ser de rotina. E eu não sei se... Eu acho que tudo é possível hoje em dia com o virtual. Eu acho que esses cursos deveriam se transformar em palestras para empresas do Brasil, para gente do Brasil que quer ter o Jamil falando exatamente sobre isso. Por exemplo, eu desconhecia totalmente essa história do Marco Rubio. Para mim, ele realmente os pais vieram de Cuba, expulsos pela Revolução. Sei lá, vai ver que eram parceiros do Fulgêncio também, não sei. Mas é um detalhe que eu desconhecia. Então, esses detalhes são muito importantes para muita gente aqui no Brasil que tem interesse em ouvir o Jamil falar. São quase 30 anos, né, Jamil? Quantos anos você tem de correspondente? Mais ou menos. Eu quase 30, 26 quase 30, 26 anos, quase 30 anos. Então, você poderia, além do curso, dar palestras virtuais para empresas. Palestra é o que está mais em moda hoje em dia. O Oscar, que foi um dos maiores jogadores de todos os tempos do Brasil, o basquete acho que foi o maior que o Brasil já teve, né? Ele ganhava a vida com palestras, mas eram palestras não só importantes demais, mas também que contribuíam para quem fosse da palestra aprender muita coisa. E como os acontecimentos se repetem a cada momento, e eles vão se modificando a cada momento também, é muito dinâmico. O livro é legal pra caramba, vai ser ótimo, o livro, mas repito, o mundo está muito dinâmico, ele muda de uma hora para outra. Então, talvez com essas palestras de curso, e principalmente palestras, a gente fique mais atualizado a todo momento. Quem tem interesse, muita gente tem interesse em saber desse mundo globalizado, como é que vai ficar, ter o Jamil em palestras. Há possibilidade disso, Jamil? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, faço algumas, sim, empresas, mas também
universidades, centros de estudos, porque, claro, e aí eu realmente acho que nós estamos nesse período absolutamente dramático dessa transição e entender gente, quem nós queremos ser nessa transição é fundamental. Fundamental. Então, vamos lá, vamos construir essa transição e não vamos deixar que ela simplesmente nos atropele. Nós podemos ser atores dessa transformação. Mas essa história do Jamil estar aqui em São Paulo, eu não sabia também. Eu falei, olha, horário daí, horário daqui, né, para falar com o Jamil. Eu não sabia, porque realmente é a mesma coisa que você ir para os Estados Unidos comprar um sapato. Mas já aconteceu isso comigo, cara. Uma vez eu fui para a Grécia, comprei um sapato. E achei o sapato maravilhoso. Falei, não se faz sapato desse jeito no Brasil. Eu fui ver dentro do sapato, que eu paguei a maior grana, made in Franca. Então é a mesma coisa que entrevistar o Jamil aqui em São Paulo. Né? Mas, Jamil, como é que vai ser a sua passagem por São Paulo, não sei se só São Paulo, pelo Brasil, para essa série de campanhas aí de divulgação do livro? Datena, olha, hoje, na verdade, é o lançamento do livro, meu livro com a Mili Lacombe, sobre política e futebol. Justamente sobre esse tema que legal. Absolutamente, eu diria, atual em tantos aspectos, numa Copa do Mundo nos Estados Unidos. Gente, 90. Então, o livro vai ser lançado hoje em São Paulo, no Bar São Cristóvão, na Rua Purpurina 370. Você está brincando. São Cristóvão, Rua Purpurina 370. Se tivesse combinado, não estava tão certo. Peraí, eu vou anotar aqui. O livro pode ser maravilhoso. Mas vai ficar melhor ainda no Bar São Cristóvão. Porque o Agostinho... o Agostinho... Porque é um bar que se discute esporte pra caramba. É um lugar que a gente quer, obviamente, festar, né? Esse é o objetivo. Vamos, e, claro, ter todos os amigos, Agostinho, você, quem quiser aparecer, porque, claro, tem uma coisa que a gente não pode perder, Datena, que é a capacidade de fazer festa. Isso a gente não pode perder. Então, a gente decidiu que o lançamento do livro não seria uma palestra, até vai ter já nos próximos dias, são vários eventos, etc. Mas... Só agora que eu me toquei, né? O Agostinho, da Rádio Nacional, é o esposo da Tatiana Ferraz, que foi minha professora de telejornalismo na Casper. Mandar um beijo para Tati. O lançamento em si, a gente resolveu que a gente vai transformar numa festa, eu diria, quase do futebol subversivo, aquele futebol que não tolera que um líder autoritário utilize aquele palco para fazer a promoção dele mesmo. Bom, a famosa pátria de chuteiras, ninguém quer isso. Quer ver os caras jogando bola e só, acabou. Isso. Pronto, acabou. Agora, por coincidência, aliás, não é coincidência nenhuma. O Agostinho, todo fim de semana, ele vai tomar uma cervejinha com a Tatiana e ele mostra fotos do boteco. Por acaso era um boteco, Jamil, mas... eu fico com uma vontade enorme de ir no boteco. Eu falei assim, Agostinho, a gente podia marcar, ele falou uma série de botecos, você esqueceu um boteco. Isso foi sábado ou sexta. Foi. Não lembro, que eu estava já meio alterado. Não estava, porque você não tinha chegado no boteco. Não tinha chegado, é verdade. Eu falei assim, por que a gente não marca no São Cristóvão? Foi. Não foi? Foi. Extrema coincidência. Não é extrema coincidência, é um lugar... Valeu, Fernando! Esporte, tem muitos jornalistas de esporte. 80, gente! E é um lugar maravilhoso. Dá para dar o endereço, Jamil? Senão fica que nem aquela história do Faustão, que ele fala assim, o cara me convida, mas não dá o endereço, pô. Passa lá em casa, né? Não, olha, então, Rua Purpurina 370, em São Paulo. Rua Purpurina, que é um nome delicioso para uma rua, né? Rua Purpurina 370. Vila Madalena, né? 19h30, hoje, quinta-feira, feriado, estaremos todos lá. O Vicentão, que conhece muito de boteco, já falou Vila Madalena. Vila Madalena. E é o reduto do Vicente disse que é um ex. Eu faço uma promessa. Hoje bebedor. Não tem curso. Hoje só tem festa. Eu enxugava bem. Então, você bebia muito? Bebia bastante, mas eu já não consumo. Irmão, deixa a bebida, irmão. Põe um copo d'água aí. Eu, por causa desse monjalo, não consigo beber mais. Eu tenho que tomar esse remédio. Eu não consigo beber. Eu tenho que tomar esse remédio porque eu tenho 6 estentes do coração, tenho metade do pâncreas e coisas que tais. Agora descobriram um tratamento para o câncer que eu quase chorei aqui anteontem falando sobre isso, mas eu bebia pra caramba também. Agora não consigo beber mais. Aliás, esse remédio está sendo utilizado
para tratamento de alcoolismo. Enfim, é o único efeito colateral que eu não queria ter com esse remédio que era... Mas eu não consigo beber. Vou ficar sem tomar Monjaro uma semana para ir no boteco. Não sei se eu vou... É hoje só no São Cristóvão ou é todo dia que você vai ficar aqui? Não, tem todo dia, mas hoje em São Paulo no São Cristóvão. Todo dia? Você quer que ele lance? Não, eu queria que ele lançasse todo dia. Eu vou para Teresina, no Salão do Livro de Teresina. Peraí, vamos com calma. Hoje São Cristóvão. Hoje São Cristóvão. E aí? Amanhã, férias do povo, né? Obviamente a gente vai estar fazendo entrevistas, etc., mas não tem nenhum lançamento. Sábado, o lançamento em Teresina, no Salão do Livro de Teresina, às 18h, um local espetacular, uma organização muito, muito legal. E depois, no dia 9, aqui de novo em São Paulo, uma livraria aqui no Bexiga, também muito gostosa, que também lida só com futebol, também aqui, mas eu passo para te dar um endereço, que essa eu não tenho aqui de cabeça, Datena, mas hoje, vamos começar com hoje. Tá 19h30, ali no bar que acolhe o futebol e que, sem dúvida nenhuma, é um palco bonito para a gente falar desse assunto. Teresina, sábado e dia 9. Dia 9 cai que dia aqui? Que dia que é da semana? Terça-feira. De volta aqui em São Paulo. Hoje está perfeito, hein? Você volta quando de Teresina? Hoje eu te espero lá, Agostinho, com a Tatiana. Hein? Vamos lá, lógico. Você volta quando de Teresina? Que dia que você volta de Teresina? Eu volto domingo. Domingo, então segunda você está de folga, é isso? Médio, né? A gente está trabalhando. Não, você podia encaixar uma horinha para a gente fazer o da mesa com você. Claro. Se você quiser, pode encaixar. Adriana, dá para encaixar o nosso Jamil na segunda-feira? Hein, Adriana? Cadê a imagem da Adriana, a nossa grande Adriana, com o Serginho, que fez essa montagem fantástica do Patati Patatá. Tá lá, ó. Adriana, dá para encaixar? O Serginho consegue trazer a turma dele aí para fazer o programa? Positivo, dá. Pode ser. Que hora é bom para você, Jamil? Já vou marcar já. Que horas que é bom para você? Fica à vontade. Imagina quem sou eu para... 11 da manhã, pode ser, segunda-feira? Segunda-feira. 11 da manhã. Perfeito. Em São Paulo? Claro que é em São Paulo. Você vai estar em São Paulo, pô. Então a gente grava aqui 11... O que é que você está falando aí, Gustavo? Tem 11 da manhã, segunda-feira. Hein? Tem 1 às 11 na segunda-feira. Já tem um para gravar segunda-feira? Não, é dia 15. Pô, você já não entrega caneca e vem atrapalhar aqui ainda, pô. Então, Serginho, combinado, Serginho? Você traz a sua turma, que é fantástica, da técnica, aí o Serginho, a Adriana já disse que está certo. 11 da manhã, segunda-feira, a gente grava com o Jamil Chad, que é o maior correspondente do Brasil. Bom, o livro tem causos, o privilégio é meu, tem causos. Como é que é o livro? Me conta. Tem causos. Inclusive, a gente tem, obviamente, um debate sobre a camisa da seleção brasileira. E aí eu conto, Datena, várias histórias de como a camisa da seleção brasileira no mundo, essa camisa amarela, me salvou de situações em locais de guerra, em realmente locais de muita tensão. E eu descobri que algumas daquelas imagens dos nossos jogadores, dos nossos craques, elas não fazem parte só do nosso imaginário coletivo, elas fazem parte do imaginário coletivo de outras culturas, de pessoas que sequer falam português. Tem até uma história, eu fui para o Sudão uma certa vez para cobrir justamente o genocídio em Darfur, né? Foi o primeiro grande genocídio, basicamente, do século XXI. E tinha o governador de Darfur, que era um genocida, absolutamente um genocida. Não dava entrevista para ninguém, não falava com ninguém. Vamos pingar, gente. Né? Muito menos para jornalista ocidental. E aí, mas qual que é a nossa tarefa? Pedir entrevista, né? Você pede, mesmo que você saiba que às vezes é muito impossível, etc. Mas eu fiz o pedido. E o pessoal do governo lá do Sudão quase que riu da minha cara, dizendo, olha, desculpa, mas ele não dá entrevista. Eu falei, tudo bem, está aqui o meu pedido. Passaram uns dias, esses assessores vieram e falaram, olha, ele quer te dar uma entrevista, a gente não está entendendo isso. Eu falei, bom, tá bom, vamos lá. Eu chego, um senhor muito alto, com um turbante, uma arma em cima da mesa dele, um cenário daqueles de filme. E eu fui começar a entrevista, da Atena, ele me parou e falou assim, desculpa, só deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que eu aceitei dar essa entrevista para você? Eu falei, por quê?
Porque eu queria conhecer um dia na minha vida alguém que viesse do país do Pelé. E você é a primeira pessoa que eu conheço, que eu ouvi falar que está aqui do Brasil. Eu precisava conhecer alguém do país do Pelé. Então, até aquele genocida, aquela pessoa absolutamente, né, desumana em tantos aspectos. O país do Pelé, mano. Por tudo isso que a gente também representa. A gente não representa só isso. A gente, obviamente, temos cientistas impressionantes, artistas impressionantes, etc. Não vamos nos reduzir a isso, mas também somos isso. Então, eu conto vários desses causos de como... Também muito, né? Apesar dos pesares, a gente é o maior vencedor em futebol do mundo até hoje. Exatamente, exatamente. E que encanta, não é só o maior, né? Não é só um número ali de troféus. Você chega nesses locais e você descobre que tinha gente absolutamente encantada e que aquelas cenas que a gente acha que somos nós, que acompanhamos, etc., também fazem parte do imaginário coletivo no mundo. Isso é, obviamente, um poder absurdo. Claro, ajuda o fato de a gente não invadir países estrangeiros, né? De a gente não ter Marco Rubio, de a gente não ter esse discurso. Mas, além de a gente não ter esse discurso, a gente tem esse ativo impressionante. Então, conta essas histórias, claro, com todos os problemas que elas representam também, sem dúvida nenhuma, mas uma espécie de... O livro é uma espécie de ode ao futebol. Não é um livro contra o futebol, senão a gente não estaria fazendo a festa no Bar São Cristóvão, né? Óbvio. Mas é aquele negócio, vamos torcer de forma consciente também e olhar para todos esses aspectos e o que eles significam, até para a nossa cultura. A próxima do Trump, do jeito que aquele presidente da FIFA, aquele careca, puxa o saco dele, é capaz do Trump dizer para o cara assim, olha, escolhe quem vai enfrentar os Estados Unidos na final. Então, tem um capítulo sobre isso, viu? O que, por exemplo? Copa Vamos pingar, Itália, gente. Né? A Copa do Mussolini, Nossa. que consta que ele pressionava, inclusive, a FIFA naquele Você momento. Você não quer comparar o Trump com o Mussolini, né? O Mussolini ia ficar puto se fizesse isso. Mas não tá difícil não, hein? Não tá difícil. Mas o Mussolini, na Copa na Itália, escolheu o árbitro das partidas. Olha lá, ó. Né? Então, eu conto isso no livro, com vários detalhes de como foi justamente aquela Copa. Você sabia basicamente, disso? o Mussolini tinha aquela taça Jules Rimet, né, que nós ficamos com ela, depois foi roubada. Derretemos a taça. Mas ele, na Copa da Itália, além da Jules Rimet, ele deu a própria taça dele. A própria taça dele para o campeão, que, claro, foi a Itália. Então, né, o histórico da FIFA com ditadores não é dos melhores. O histórico de ditadores também não é dos melhores. Gaddafi foi praticamente barbarizado, empalado em praça pública. Mussolini, pendurado com a mulher de ponta cabeça, enforcado e acho que pendurado, não sei em que cidade da Itália. Então o Hitler teve que se matar no bunker dele com a mulher dele, a Eva Braun, não é isso? Então o histórico de ditadores também não é muito bom para eles. O fim da história para eles não é muito legal. Não que eu deseje isso para o presidente americano, longe de mim, pensar uma coisa dessa. Pingue, gente. Só acho que devia ficar na dele e parar de infernizar quem só quer uma balança comercial injusta ainda, mas uma balança, porque a nossa balança comercial é injusta. A gente, já mesmo cansou de falar, a gente tem um saldo negativo com os americanos e mesmo assim o cara quer taxar a gente em 60%, interferindo de uma maneira clara nas eleições brasileiras. Bom, você não contou o caso de como a camisa da seleção te salvou no meio de guerra. Essa você não contou. Teve várias, mas deixa eu te contar uma que foi na Etiópia. Não tinha a mínima possibilidade de eu sair de onde eu estava. Não vou dar todos os detalhes para não dar o spoiler, mas eu não tinha a mínima possibilidade de sair de onde eu estava. Eu estava falando inglês, porque, claro, né, imaginei que as pessoas ali não falassem outra língua, ou pelo menos não português, das línguas, vamos dizer assim, que eu sei, pelo menos. Atena calada é um então, poeta. Eles não sabiam que eu era brasileiro. Mas quando Vamos pingar, gente, que eu era brasileiro, claro, mais uma vez, por conta da nossa camisa, eu fui basicamente escoltado da Atena para fora da zona de conflito, em toda a segurança e ainda com tapinha nas costas, né? Tipo, manda um abraço lá para os jogadores brasileiros, né? Então, aquela história que você fala, bom, essas circunstâncias que não tem como você explicar. Eu não fui armado, eu fui armado de uma outra coisa, da nossa
capacidade de sedução com esse ativo tão espetacular. Bom dia, Elizabeth. Que é o futebol brasileiro. Bom, eu imagino que Vamos esse pingar, foi um gente. perrengue, mas você deve ter passado perrengues enormes na sua vida fazendo coberturas internacionais, né? Lembra de um deles assim, a princípio, que está no livro ou não aborda? Tem um que não está no livro porque a gente acabou mas é bom seleção, saber. mas Esse aí você pode falar, pode dar spoiler, inclusive. Qual foi o maior perrengue de todos que você enfrentou? Um deles que realmente foi na Primavera Árabe, dentro de um táxi, tentando sair ali do centro do Cairo, porque a coisa estava absolutamente explodindo, e um dos manifestantes, ou sei lá como você gostaria de chamar, resolveu sentar no capô do carro onde eu estava, e o carro tentando me tirar dali, sentado no capô do carro, e ele batia com um facão da Atena, que devia ter uns 1,5 metro de comprimento, e ficava batendo no vidro e basicamente convocando as pessoas a algum tipo de reação. Claro, achando que quem estava ali dentro, mais uma vez, era algum ocidental, alguém que estava tentando interferir nas eleições, ou vai entender, né? Ou espião, etc. Mais uma vez, insisto, quando você disse que era brasileiro, no caso, não era a seleção, mas tem um desmonte um pouco da hostilidade. Então, essas coisas são muito dramáticas. Por isso que os americanos, quando viajam, e aí muitos repórteres americanos, quando viajam, precisam ir com segurança. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!